Olá, bem-vindas, bem-vindos à Confraria Orfeu. Confraria que tem como objetivo expandir a experiência em cafés, tudo partindo de grãos que são selecionados por nosso time na fazenda e mandado aos nossos confrades mensalmente, e a partir daí ter conversas intrigantes desse mundo maravilhoso do café. Eu sou Ricardo Madureira, CEO do Orfeu Cafés Especiais, e esse é o 27º episódio, e ele conclui uma série de 6 episódios onde a gente falou sobre cafés especiais, um mergulho mais profundo sobre cafés especiais. A gente teve aqui pessoas incríveis falando sobre torra, falando sobre degustação, falando sobre tendências de cafés, e a gente está concluindo esse episódio com chave de ouro, né, que a gente vai falar sobre sustentabilidade, né, sustentabilidade no cafés especiais e sustentabilidade como um todo. E eu tenho aqui o prazer enorme de receber o Yuri Feres, né? Yuri é diretor da Rainforest Alliance, depois a gente vai falar mais sobre isso, um amigo. E Yuri, muito obrigado por você ter aceitado estar aqui com a gente, poder falar muito sobre sustentabilidade, cara. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. A Orfeu é um parceiro já de longa data, que nos ajuda a trilhar um caminho bastante interessante no mundo da sustentabilidade. E é um prazer falar para os membros da confraria um pouquinho da importância da sustentabilidade, como isso afeta, inclusive, a qualidade do café que ele bebe. Muito bacana, Yuri. A gente vai falar bastante sobre isso. Eu sei que você tem uma experiência de carreira incrível, né? E eu queria explorar isso um pouco também, porque para os nossos ouvintes aqui, eu acho que é uma experiência bacana que você tem e que eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade em trilhar carreiras semelhantes ao que você tem e falar de Rainforest, o que é. Então tem assuntos super bacanas que a gente vai tratar aqui. Mas antes de entrar nisso, tem uma questão que eu pergunto a todos os nossos convidados. Qual é a sua relação com o café? Né? Assim, o que você lembra de mais tenro na sua infância? Você é um bebedor de café mais recente, de novo? O que você lembra das suas memórias mais longínquas de café, cara? Essa é uma pergunta boa. Eu não sou um bebedor de café assíduo. Eu estou aprendendo a tomar café, inclusive por conta do ofício, que tem sido uma jornada prazerosíssima. Mas eu tenho uma relação com o café bastante longa. Eu venho de uma família bastante humilde e tínhamos o privilégio, na época da minha infância, de ir a um sítio bastante simples, onde meus tios tinham um sítio no sul de Minas. Sul de Minas, como você sabe, é a nossa terra lá, né? Onde estão as fazendas lá de Orfeu. A gente estava ali na região de Itajubá. E lá a convivência com outras crianças da região, e realmente todo mundo muito simples, mas eu tenho essa experiência de ajudar na torra do café, com aqueles torradores manuais em cima do forno a lenha, do fogão a lenha, e aquelas bolinhas. Essa é a minha memória mais longínqua do café. O problema é que o cheiro vem à cabeça, o cheiro absolutamente me leva a esse lugar da infância. E minha família, que é absolutamente ligada ao café. Não existe... Minha família não roda sem café. Meus pais funcionam movidos a café, eu diria. E essa questão de memória afetiva, café tem muito a ver com memória afetiva, né? Seja cheiro, gosto, momentos, né? Momentos em casa. O seu é super especial, que é um momento lá na raiz, né? Onde se planta o café, onde se produz o café, né? Isso é super... Para mim é muito... eu falei da mais longínqua, mas a história do café na minha família, como eu disse, é muito forte, porque meus pais... Não existe o café da manhã Doriana em casa sem o café. Essa faz parte da rotina, eu diria assim. Yuri, assim, para a gente começar a mergulhar nesse mundo, e sustentabilidade é um termo bastante amplo, bastante falado hoje, mas se você fosse definir o que é sustentabilidade no café ou na agricultura, o que você entende sobre sustentabilidade no café ou na agricultura? Essa é uma pergunta boa e é uma pergunta... Hoje é um termo que todo mundo usa, né? Todo mundo fala sustentabilidade. E eu acho que é importante essa definição. Primeiro que sustentabilidade não é um bicho de 7 cabeças, né? Na sua forma original, quando foi criada lá, na sua origem, é você poder produzir de maneira sustentável ao longo do tempo. Você poder sustentar a produção ao longo do tempo ou manter a produção ao longo do tempo.
Perdão. Começou justamente com essa discussão, né? De, poxa, a gente está com problema de recursos, os recursos estão sendo reduzidos, a humanidade está consumindo mais do que deveria. E como é que a gente mantém a produção desses alimentos ou desses produtos ao longo do tempo? A sustentabilidade surge dessa questão muito simples, muito básica de poder manter ao longo do tempo. E aí sempre em 3 grandes aspectos. A sustentabilidade ela é um tripé, e que muitas vezes é esquecido alguma das partes desse tripé, né? Mas a sustentabilidade ela tem que ser baseada na questão ambiental, na social e econômica. Não existe sustentável se não atingir os 3 pilares, porque não adianta ser economicamente viável, mas ter problema ambiental. E da mesma forma, não adianta ser sustentável do ponto de vista ambiental e social, mas não tem viabilidade. E aí então, a empresa, em algum momento, não vai para frente, vai fechar suas portas. Né? Então, não dá para dizer que é sustentável. Qualquer negócio, aí a gente pode falar, né? Como não tem um bicho de 7 cabeças aqui, né? Qualquer negócio. O que é ser um negócio sustentável? É que você pode continuar ao longo do tempo. É isso. Sustentabilidade é como é que continua o nosso negócio ao longo do tempo, porém, incorporando a questão ambiental e social. Esse conceito está evoluindo. Na verdade, já evoluiu para questões que a gente vai, acho que, falar aqui nesse podcast. Mas esse já não é mais suficiente. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E é legal que você fala do tripé, que a sustentabilidade ambiental, ela não é um antagônico à sustentabilidade financeira. Pelo contrário, né? Quer dizer, a longo prazo, se você não cuida do seu solo, se você não cuida das suas nascentes de água, você não se sustenta também financeiramente, porque você vai esvair os recursos que estão ali e você não vai para frente. Né? Justamente. E como é que você vê essa evolução desse conceito de sustentabilidade nos produtores brasileiros? Eu sei que a Rainforest, vocês têm contato direto, né, com o produtor, vocês estão ali, não é uma entidade que está longe no escritório, vocês estão muito próximos ali do produtor. Como é que você tem visto essa relação entre sustentabilidade, produção e sustentabilidade no sentido mais amplo da palavra, né? Eu primeiro dou um passo atrás, né? Quem é a Rainforest? Para quem está nos ouvindo aqui, primeiro é fácil, é só olhar o pacote da Orfeu, tem lá o sapinho, é o nosso sapinho. Tem um selo de um sapinho bem simpático. Bem simpático. A gente vai falar mais sobre ele também. A Rainforest é uma organização da sociedade civil, a maior ONG global, está presente em mais de 60 países, a gente, enfim, tem uma presença de mais de 30 anos de existência, e aqui no Brasil, mais de 20 anos presente aqui no Brasil. E a gente faz diversas coisas, mas o nosso foco, de fato, é ajudar o produtor rural a promover a agricultura de sustentável. E a gente vai falar do regenerativo também, mas melhorar as práticas agrícolas de modo que o produtor possa, primeiro, ser economicamente viável e sustentável do ponto de vista ambiental e social. Essa é a nossa missão. Dentro dessa missão, a gente tem um dos nossos grandes ativos, que é a nossa certificação, que é um selo de certificação, que é o selo da Rainforest, que é o sapinho que tem lá na embalagem da Orfeu, que hoje, só para dar uma noção, né, que no café, a Rainforest certifica hoje aproximadamente mais de 20% do café no mundo. Caramba. Entre 20% e 21% do café do mundo é certificado atendendo às nossas normas de certificação, sobretudo para os mercados europeus e americanos, que são os demandantes disso. E a gente pode falar disso também, porque dá para ir nesse caminho, de que é um dos nossos grandes desafios. Então, assim, a certificação, ela nasce para ajudar a fazer com que o produtor tenha algum tipo de reconhecimento pela prática que ele está fazendo. Eu acho que, de novo, vou dar só mais um passinho atrás. A atividade econômica do produtor rural é uma atividade que aqui no Brasil, inclusive, tem dimensão industrial, mas ela é uma atividade de alto risco. Total. Porque o produtor, diferente de uma fábrica, né, a gente fala industrial, mas não é uma indústria, porque não é você coloca metal na entrada e vai sair um carro na saída. Você coloca vários insumos na entrada da produção agrícola e, dependendo de como a questão do que acontecer ao longo do tempo, no café, depois da florada, são 9 meses, né? Se chover, não chover, se fizer sol, não fizer sol, dependendo de uma doença, pode acontecer um montão de coisas que geram uma insegurança absurda
e que a incerteza do que vai sair no final é enorme. Você não sabe exatamente qual é o produto. Só para ilustrar isso, Yuri, você está super... Se a gente pegar aqui num horizonte de 4 anos no café, né? Nós tivemos uma das maiores geadas em 2021, né? Que afetou bastante a produção do Brasil, principalmente ali no sul de Minas. Em 2023, a gente teve um calor enorme. Em 2024, nós tivemos esse mesmo calor com a seca muito grande. Esse ano é um ano que está mais, entre aspas, normal, né? Mas se você pegar nesse horizonte de 4, 5 anos, você vê que são 3 anos que tiveram eventos climáticos antagônicos, como de uma geada, a seca, a calor grande. Então, essas intempéries que o produtor agrícola passa são enormes, e o que a gente tem visto é cada vez mais essa variação grande, né, cara? Sim. E justamente é aí que entra a nossa missão, porque obviamente nós somos uma organização que promove a questão econômica como base, mas a nossa função é a questão social e ambiental, e promover essas práticas de forma mais robusta pelo produtor, com o intuito de aumentar a resiliência dele a esses eventos. Então, do ponto de vista muito econômico mesmo, né, a prática da agricultura ela tem um alto risco do ponto de vista do outcome. Você nunca sabe exatamente o que vai sair, porque depende de eventos que você não controla, diferente de uma indústria, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem. Então, o Brasil, por exemplo, você me perguntou, né, como é que está a questão. O Brasil é um exemplo. Inclusive muito diferente do resto do mundo onde a gente está presente, porque aqui nós temos produções, na maior parte, em larga escala, indústria mecanizada, com tecnologia de produtos, equipamentos e uma porção de coisas que na maior parte do mundo não existe, né? Por outro lado, apesar disso tudo, tem uma incerteza enorme, que é o clima, basicamente. O clima e as condições ambientais da produção. E aí que a gente entra. A certificação ela tem o grande benefício para o produtor e para quem está bebendo café, na verdade, é de aumentar a resiliência da produção. É ajudar o produtor a criar técnicas e táticas para que ele possa garantir que mesmo frente às intempéries, o impacto dele nele seja menor. Aí, sustentabilidade. Sustentar apesar das intempéries e das incertezas. Uma analogia que eu gosto também muito nossa, como ser humano, à medida que você tem um corpo saudável, que você está bem nutrido, alimentado, você está muito mais preparado para uma eventual gripe, alguma virose, alguma coisa do tipo. Com a natureza é a mesma coisa, né? Se você tem uma agricultura responsável, onde você tem preocupações de conservação de solo, onde você preocupa com a conservação da água, da biodiversidade, aquele ambiente ali é um ambiente muito mais resiliente, né? Muito mais forte, né? E indo aí para Rainforest, para vocês, acho que os métodos, protocolos que vocês vêm desenvolvendo ao longo do tempo, se aplicados, né? E aí eu falo aqui na cadeira de quem é um parceiro da Rainforest de muito tempo, né? Ele efetivamente contribui para a resiliência e para a sustentabilidade, né? Não e atua diretamente nesse tripé que você falou anteriormente. Então, às vezes, Yuri, a gente, aqui no Brasil, principalmente, em alguns casos, algumas pessoas têm uma visão errada de ONGs, né? Porque fala como ONGs como coisas que estão muito distantes, talvez. Eu vejo a Rainforest com um trabalho, primeiro, metodológico muito forte, né? Depois, uma atuação de vocês, da equipe de vocês, que não é uma equipe grande, né? Vocês fazem um trabalho hercúleo aí, mas de estar muito no campo, né? Estar muito próximo, né, cara? E efetivamente contribuindo de forma decisiva, não com questões teóricas, mas questões muito práticas, né? Acho que eu vejo isso muito forte em vocês, né? Tem que ter. Você falou um pouco da experiência, assim, eu venho de uma experiência de 20 anos em multinacionais americanas. Eu trabalhei no Walmart, uma empresa do varejo, trabalhei na Walt Disney, uma empresa de entretenimento e produtos de consumo, trabalhei na Cargill, que foi antes da minha última experiência, antes de chegar aqui na Rainforest, numa trader que faz trading enorme, de todos os produtos, a maior trader do planeta. E tive muita experiência com isso. Agora,
a diferença do que a gente pode fazer, porque nós não somos uma empresa privada, a gente não precisa nos preocupar tanto com... A gente tem que ter uma sustentabilidade econômica, mas o nosso lucro... Você não tem que gerar lucros crescentes todos os trimestres, né? Para o acionista. O nosso lucro é para o nosso objetivo, o nosso objeto de estudo, o nosso objeto de apoio, que é o produtor rural. Então, tudo que a gente gera tem que voltar para o produtor. Então, essa é a vantagem de estar numa ONG, por isso que eu também fiz a minha transição, porque eu acredito que agora eu acumulei o suficiente para ajudar um pouco mais, né? E uma coisa que a gente desacostuma, porque a gente está no Brasil, e eu acho que tem muito brasileiro consumidor que às vezes não percebe, mas é que o Brasil é muito diferente do ponto de vista da agricultura. A nossa agricultura está num patamar realmente algumas dezenas de anos à frente da maior parte do planeta. Né? E não é longe, assim, né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo vai entender. Em volume. O que a gente certifica no Brasil, aqui, só para dar um exemplo nosso, a gente certifica quase 20% da produção brasileira, que dá 500 mil sacas de café. E para fazer isso, a gente trabalha com 2.500 produtores, mais ou menos, que é suficiente para criar essas 500 mil sacas de café. Na Colômbia, aqui do ladinho, o nosso trabalho lá, a gente certifica lá mais ou menos 100 mil sacas de café. É o segundo maior produtor que a gente trabalha do café arábica. Sim. Café robusto é outra coisa. Mas do arábica, e lá a gente trabalha com 31 mil produtores. Caramba. Para vocês entenderem o tamanho, a diferença de tamanho, tecnologia, capacidade de produção e tudo mais. Então, assim, e isso é importante, porque a nossa norma é global. Então, o nosso grande desafio é como é que a gente cria alguma coisa que seja prática, que funcione para o produtor, que seja que ajude ele de fato, em todos os tamanhos, né? Porque o Morfeu, que tem uma capacidade de tecnologia e tudo mais, diferente daquele produtor de meio hectare, às vezes ele tem um quintal, ele tem algumas plantas de café, e ele está na cadeia produtiva, por incrível que pareça, né? Então, o nosso desafio é esse. Mas isso é interessante, porque a nossa norma, de novo, esquece a norma e a certificação, a gente criou a norma para ser um manual de boas práticas, no fundo. De gestão, de práticas de manejo básico de uma empresa. Porque a maior parte dos produtores, você deve conhecer melhor do que eu, sobretudo fora do Brasil, não sabe nem quanto ele gasta para produzir o que ele está produzindo. Não sabe se ele tem lucro. Exato. Ele está vendendo o almoço para comprar a janta. Então, a nossa norma ela foi criada com esse intuito. Primeiro, de dar as ferramentas básicas para que ele possa fazer uma gestão da propriedade adequada. Obviamente que a gente é bastante avançado nesse sistema. E segundo, ter um benefício econômico para ele. Então, o produtor certificado Rainforest Alliance recebe um prêmio, que a Rainforest não tem nenhum... A gente não interfere, não recebe, não tem nada a ver com isso. Então, a ideia realmente é premiar esses produtores que estão fazendo diferente na cadeia de suprimentos. E aí tem os outros benefícios para o resto da cadeia, que eu não sei o quanto você quer aprofundar, isso mas é muito interessante. Para a nossa turma, que o fato de você certificado Rainforest te dá ao produtor um prêmio pela saca de café que ele está vendendo. Então, efetivamente, tem um retorno financeiro na saca de café, além do que a gente falou aqui, do retorno financeiro por ele ter aplicar práticas sustentáveis que dão maior resiliência à operação dele e, consequência, melhor produtividade, né? E isso é um ponto que eu queria abordar com você, né? A gente já falou em outros episódios aqui, mas só relembrando, um café especial, ele não é especial porque a palavra é especial porque é especial porque é o meu café. É uma categoria de especial que foi traduzido para o português como especial, mas seria uma tradução mais de especialidades, né? Da associação Specialty Coffee Association. Né? E para ele ser especial no sentido da categoria, ele tem que beber bem, né? Você tem que ter uma característica na bebida acima de 80 pontos. Ele tem que ser rastreável, você conseguir rastrear esse produto, saber de onde veio. E ele precisa ser ambientalmente e socialmente responsável. Sim. Então, está intrinsecamente ligado à categoria de cafés especiais o fato de você ter alguma certificação. Né? No nosso caso, a gente usa há muito tempo vocês da Rainforest. Mas, além disso, de ser uma categoria, você tem experiências de que, efetivamente, no ponto de vista da bebida, ser
ter práticas sustentáveis ajuda, né? Sim, não, isso está claro. Inclusive, tem estudos feitos pela própria BSCA, Brazilian Specialty Coffee Association, que é causal, né? Não é um estudo, digamos, científico com grande aprofundamento, mas de que sim, os produtores certificados, por terem um manejo adequado da sua propriedade, tem como resultado um produto de maior qualidade. Então, assim, produtor certificado, via de regra, é o ganhador do Cup of Excellence, por exemplo. No caso aqui do Brasil, é evidente porque não se pode ser especial se você não tiver uma certificação. Mas só no Cup of Excellence, nesse caso especificamente, que é da BSCA, ele é aberto para quem não é associado. Então, é realmente um concurso amplo. E confirma essa regra que você falou. Né? É causal, mas ela é... E tem dados também, óbvia, né? Sim. Como você falou da BSCA, né? E o que eu acho muito bacana, eu gosto de fazer alguma analogia, eu falei da analogia do corpo humano e tal. No caso da qualidade do café, o que faz um café, e a gente falou em outros episódios, um café bom, e em consequência especial com a pontuação alta, é um café que foi bem cuidado, que ele amadureceu bem, que ele é uma fruta, então por isso que ele tem as açúcares ali. E se você tem práticas responsáveis na agricultura que cuidam bem do solo, da água, isso faz com que você tenha uma planta mais saudável, que ela tenha frutos mais saudáveis, em consequência você vai ter melhor qualidade. Então, é um ciclo virtuoso mesmo, né, em relação ao tripé que você falou. Quando você fala de sustentabilidade econômica, você tem uma questão também de qualidade, de produto, e o produtor consegue ter um prêmio via a Rainforest, que consegue um prêmio que tem um café de maior qualidade, então você gera um ciclo virtuoso naquela cadeia, sem dúvida. E tem, eu acho que a gente não é muito objetivo que a gente mergulhar no mercado do café, mas tem a questão do acesso ao mercado mesmo, né? Eu falei do mercado europeu e americano como sendo o destino, vamos dizer assim, da certificação, porque é verdade, na verdade, basicamente para você entrar no café, no mercado europeu e no americano, você tem que ter algum tipo de certificação, sobretudo agora com a questão da rastreabilidade, a União Europeia exigindo, né, um nível de rastreabilidade maior, a exigência vai ser cada vez maior. Então, a vantagem da Rainforest Alliance é que a gente realmente consegue rastrear o café no ponto de venda até o produtor rural. A gente consegue saber quem é o produtor que produziu aquele café, de onde ele veio, e quanto tempo ele foi. Quer ter essa segurança, né? Essa segurança. Então a gente traz essa segurança também para o consumidor, para o mercado internacional. E aí tem o mercado nacional que a gente pode falar um pouquinho. E eu queria entrar num ponto aqui, a gente começou falando que sustentabilidade é um termo muito falado, amplo e tal. Tem um termo que tem sido menos falado, nossa turma que está nos vendo ou ouvindo, talvez não tenha ouvido falar, mas cada vez vai ouvir mais falar, que é a agricultura regenerativa, né, cara? Sim. Então, esse termo regenerativo, e eu sei que a Rainforest tem um passo importante aí de se preparar ao longo de alguns anos em estar muito ligado e ter uma certificação de agricultura regenerativa. Como é que você traduziria ou falaria de uma forma mais simples aqui para quem está nos vendo? O que quer dizer regenerativo, né? E é um conceito, de novo, igual a sustentabilidade, é um conceito simples. Para explicar fácil é lembrar. Sustentabilidade a sustentabilidade é um conceito de permanência, de capacidade de continuar produzindo ao longo do tempo. No cenário em que a gente vive hoje, o mundo, a gente já passou alguns limites globais do ponto de vista de consumo de produtos, emissões de gases de efeito estufa e tudo mais. Isso significa que a sustentabilidade ao longo do tempo já não é mais suficiente. Você pensar em manter a produção não vai garantir o nosso futuro enquanto humanidade. Então a evolução do conceito da sustentabilidade na agricultura é ir para o regenerativo, que não é manter a condição que a gente tem hoje ao longo do tempo, mas devolver para o meio ambiente, para a sociedade, a mais do que eu tirei para produzir. Basicamente é isso. Então, regenerativo além de produzir o que eu estou produzindo, é devolver ou regenerar uma parte do meio em que eu estou para poder permanecer que nós, enquanto produtores, mas enquanto humanidade, também possamos estar aqui ao longo do tempo. Esse é um conceito que eu estou falando de maneira ampla, mas de maneira específica é bastante concreto, né? Ele tem as suas etapas de construção, a gente pode falar um pouquinho dos indicadores e tal, na produção agrícola.
Mas esse é o conceito. A gente trabalhar com o que existe hoje e manter para o futuro não dá mais, porque nós ultrapassamos alguns limites. Então, se a gente quiser ter um futuro enquanto humanidade, a gente precisa voltar a regenerar ou melhorar o ambiente que a gente está, e aí que entra a questão da agricultura regenerativa. E eu sei, até por estarmos junto com vocês, né, de que vocês tiveram que se debruçar e ter discussões bastante profundas, porque não o conceito é simples, mas na hora que você vai na execução, né, sobre conservação de solo, o que significa a conservação? Então, vocês tiveram que entrar muito a fundo nisso, né? Então... esse é o nosso trabalho dos últimos 3 anos. A nossa organização se debruçou de forma muito profunda, técnica, no tema da regenerativa, do que é regenerativo e de como, na verdade, criar um modelo que permita a gente caminhar no sentido da regeneração. Primeiro que regenerativo não é uma panaceia, não vai resolver o planeta, mas tendo princípios, ele vai ajudar muito. No nosso caso, a gente fez essa semana passada, na verdade, mês passado, a gente fez talvez o maior lançamento da nossa organização dos últimos 30 anos. A gente lançou pela primeira vez um novo selo, que é essa certificação de agricultura regenerativa, que é um adicional da nossa certificação atual. Então o Sapinho agora vai ter um irmão, que legal, que é uma evolução desse conceito e que sim exige um nível de compromisso do produtor bem maior com a sustentabilidade. Então ele vai, além de manter, como é que eu promovo a regeneração. Aí no caso específico da agricultura, a gente está falando de solo, de água, do ecossistema natural local, dos predadores naturais. A gente está falando de coisas muito técnicas, mas óbvias para o produtor, de forma bem mais aprofundada. Então a gente quer, né, trazer mais tecnologia ainda para o produtor, mas voltado a tecnologias que regeneram. Que parecem coisas óbvias, mas, por exemplo, a gente melhorar a qualidade do solo, mantendo planta de cobertura, né, mantendo a planta lá, cobrindo o solo para não tomar sol direto e ressecar o solo. Parece uma coisa tão óbvia, mas isso só acontece em poucos lugares no mundo. O Brasil de novo, a gente já está mal acostumado com o Brasil. Mas fora do Brasil isso não é prático. Você sabe que a gente teve, bom, já falei isso, mas vale sempre repetir que a gente é parceiro da Rainforest há muito tempo e seu time esteve lá na fazenda já algumas vezes. E quando a gente falou a primeira vez sobre a agricultura regenerativa, nosso time falou assim, pô, isso aqui é a boa agricultura, né? É aquela agricultura de fazer a coisa certa, do jeito certo, de cuidar do solo, manter a cobertura do solo, cada vez mais trazer mais matéria orgânica, né, da produção de bovinos, de suínos, de frango, né? Quer dizer, é a boa agricultura e que dá sustentabilidade a longo prazo, né? Agora, Yuri, eu queria pegar um ponto que você falou do selo do Frog, né, da ranzinha, né? E como é que você vê essa questão no ponto de venda, né, do consumidor final, tomando a decisão sobre um produto sustentável? Qual a experiência que vocês da Rainforest têm dessa atuação no consumidor final e da relação nas tomadas de decisões diárias no papel da sustentabilidade, né? Quer dizer, a importância de se ter uma ONG com a solidez e maturidade que vocês têm, ajudando o consumidor a tomar decisões, né? Talvez esse é o ponto mais crítico, né? O consumidor, que somos nós, seres humanos, ele é um dos pontos mais importantes da sustentabilidade, porque não existe produto que é feito para ninguém, né? Qualquer produto é feito para alguém ou para uma demanda, para atender uma demanda, e a demanda são pessoas. Pode ser a soja que vai virar ração para o boi, né, e depois virar a carne que a gente consome, mas até a carne a gente, como ser humano, toma decisão. Enfim, eu trabalhei no varejo, então a tomada de decisão é uma coisa absolutamente fundamental para decidir o que o varejo põe na gôndola. Claro. Né? Se vai ter 3 marcas de café ou se vai ter 50 marcas de café. Para quem... eu tenho cara de moleque aqui, mas para quem é da nossa idade aqui, você é bem mais novo a gente lembra de ir no supermercado e ver 3 marcas de café na prateleira. E tinha um pedacinho lá com 3 marcas de café. Ou você tomava um ou outro. Não tem mais do que isso. Hoje você vai ter um corredor de café. Com uma diversidade enorme. Uma diversidade enorme.
O que é isso? É porque o varejo quer oferecer? Não, porque o consumidor está buscando mais. Então, a decisão do consumidor é o que determina como a cadeia de suprimentos, determina com uma força enorme. A gente, às vezes, subestima isso. Mas determina como é que as coisas vão acontecer dali para trás. Então, o que a indústria vai produzir, e qual é a demanda que o produtor rural vai ter. Então, tem uma forma, e nós como consumidores, de novo, né, a gente vai no supermercado, participei de pesquisas assim, né, para entender como é que o consumidor toma uma decisão no mercado. E nós vamos ao supermercado, né? Direto, né? Quem tem tempo de ficar lendo o rótulo de todos os produtos que estão lá? Você quer ser um consumidor consciente, ok, mas eu não tenho 4 horas para ir no mercado. Eu quero ir lá e comprar meu café e ir embora. Mas eu quero ter certeza que eu comprei sem culpa. E aí que entram a questão da rotulagem, a certeza, algumas certificações. Tem um debate grande aí. Mas a nossa certificação, a ideia de ter 30 anos de experiência, toda essa robustez, é para dar para o consumidor uma forma dele tomar decisões fáceis. No sentido de que, olha, se eu consumir... Né? Educadas, conscientes ali. Aquele café que tem aquele selo, ele passou por um processo, ele é rastreado. Eu tenho certeza que aquele café, ou pelo menos eu tenho um grau de certeza muito grande de que aquele café está ok com o meio ambiente, está ok com a comunidade que ele está apoiando ao longo de toda a sua cadeia. E não é aquela marca que está falando, é uma cadeia. Porque eu acho que é importante aqui falar para a turma que você tem a Rainforest Alliance e tem as empresas que são que auditam isso, que não é a Rainforest Alliance, são empresas que são certificadas pela Rainforest Alliance. No nosso caso, foi a Imaflora, né, que foi a certificadora nossa, mas você tem outras certificadoras e que vão lá e atuam. Então é uma cadeia, não é uma pessoa. A avaliação é altamente independente, não é a gente que faz, de novo, a gente não tem nenhuma relação comercial com a certificação, a gente não recebe nada por isso, nem doa nada. Nós somos os curadores da norma e tem sempre um organismo terceiro que vai fazer a verificação no campo. E isso é muito importante. Porque não é qualquer certificação, né, Ricardo? Porque hoje você vai... O Brasil está mudando. A nossa norma de rotulagem está evoluindo. Mas, há algum tempo atrás, você ia no mercado e tinha claims, né? A gente chama de claims, né? Daqueles pedidos. Você lia o rótulo, você não sabia que o cara é sustentável, é verde. Mas por que é verde? E por que é sustentável? Quem está dizendo isso? Então, tinha muita coisa autodeclarada que, graças a Deus, agora com a nova rotulagem, isso vai... E a gente, assim... às vezes é difícil para nós consumidores, nas nossas decisões individuais, você fala assim, pô, mas eu estou tomando uma decisão aqui, isso tem e tem um impacto. A gente sabe disso que nossas decisões diárias, e mais que diárias, a gente toma dezenas de decisões em um dia, e as decisões de consumo nossa movem o mercado. E aí você deu um exemplo super relevante, e eu acho que isso como consumidor é a prova de que a gente ter voz, e voz a partir da parte mais importante ali do ponto de vista que é a decisão de compra e venda ali na gôndola ou no e-commerce, onde você estiver. Né? E o número é muito objetivo. 20% do café brasileiro é especial. Certo? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos 20% do café brasileiro é especial. O café especial é certificado. E ele só é certificado porque o mercado consumidor que compra o nosso café exige a certificação. Isso, porque o consumidor final não compra se não tiver. Nem entra lá, é uma barreira de mercado. Isso são os mercados desenvolvidos, né? E isso é muito interessante. Agora, eu não posso ter essa conversa com você sem reconhecer o Brasil. Porque o Brasil, a gente vive um mundo diferente. Até para o tomador de café da confraria aí é uma coisa curiosa. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do planeta, o brasileiro. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o segundo. Curiosamente, é um mercado que talvez ainda está na fase de engatinhar a questão da qualidade do café, de experimentar especialidades. Enfim, esse serviço da confraria é uma coisa absolutamente nova, inovadora, e que não é disponível em todo lugar. E inclusive a nossa certificação, eu falei, né, a gente certifica praticamente 20%. Quase todo café especial brasileiro é certificado no Rainforest Alliance. No entanto, são pouquíssimas marcas no Brasil que vendem o café no ponto de venda com a nossa marca. Apesar de ter café certificado, às vezes não coloca isso no seu produto porque o consumidor brasileiro ainda está no caminho de valorizar isso, né? E não é porque tem um preço a mais, nem nada disso, é porque o café é melhor. Via de regra, ele custa um pouco mais caro, por isso não é a certificação que deixa o café mais caro, é o café mais caro que tem a certificação, porque faz parte da característica do produto, né? E aí eu preciso parabenizar aí a Orfeu, porque
é talvez a marca mais importante no Brasil com certificação em Forest Alliance na embalagem. Obrigado. E que tem promovido isso de forma consistente ao longo do tempo, né? Fora vocês, tem poucos. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. O meu desafio pessoal, se eu perguntar, né? Yuri, qual que é o seu desafio como diretor da Rainforest? É desenvolver o mercado brasileiro. Eu acho que o mercado brasileiro precisa... O consumidor brasileiro precisa entender que tem mais, tem café melhor, tem café mais sustentável, que ele pode consumir isso e ele já consome, né? O teu café ele nem tá sabendo, mas o café de vocês é especial. Isso é uma parceria e eu posso dizer assim, primeiro, muito obrigado, a gente fica muito honrado. A gente é um dos fundadores da BSA, né, da Associação Brasileira de Cafés Especiais, e eu acho o seguinte, para a gente, óbvio, a gente está no mercado, quer ganhar mercado, mas quanto mais cafés, marcas, concorrentes nossas tiverem o selo da Rainforest, praticarem, é o mercado brasileiro que está crescendo como um todo, é essa pizza de cafés especiais que vai aumentando. Então, a gente também, assim, de forma... assim, não querendo se vangloriar, mas eu acho que a gente tem, de certa forma, se orgulha de ter um papel de ser também exemplo, né? E eu acho que todas as empresas que começam a dar esse passo são exemplo para as outras empresas, e você começa a criar um ciclo virtuoso comercial, onde o consumidor na ponta ali tem um papel fundamental de decisão, né? Então, eu estou com você nessa aí, de que a gente precisa ter mais marcas, mais cafés, e isso só faz melhorar o ambiente de competição e o ambiente de negócio, né? E essa questão de falar de café, de competição, a gente vai voltar nessas conversas, mas tá me dando água na boca aqui, que a gente... Uma parte importante aqui do nosso podcast é a gente degustar o café do mês. A gente vai voltar a algumas questões, que eu estou com algumas questões que eu ainda não fiz para você, mas só para te falar um pouco, e para quem ainda não é confrade, todo mês a gente manda para os nossos confrades um café do mês, né? O café desse mês é um Icatu 3282, a gente vai falar sobre isso mais, selecionado para o nosso time. Eles recebem o café, que é o mais importante, mas recebem esse card. Quem não está nos vendo, é um card um cartão, né, que é colecionável, tem uma arte específica e tem algumas dicas aqui atrás. E recebe também esse caderninho, que é para você fazer anotações sobre como é que você está vendo. Então, a gente vai fazer um break aqui, a gente vai trazer o café, que nem eu nem você somos especialistas no café, mas a gente vai, como todos os nossos confrades, vamos degustar e ver o que você acha, qual é a sua opinião sobre isso. E a gente, na conversa assim, vai seguir na nossa conversa de sustentabilidade também. Perfeito. Muito bem, Yuri. Bom, quem está nos vendo aqui, a gente arrumou a mesa aqui para a gente preparar o café do mês, né? Que é esse Icatu. E quem não está nos vendo, a gente está aqui com um filtro que a gente, das outras episódios aí, a gente pode ver no nosso site. É um filtro de papel de uma marca chamada Hario V60, porque ele tem esse formato 60 graus dessas ranhuras. E a gente moeu o café, né? O confrade que recebeu já moído pode usar dessa forma. E a gente vai fazer uma proporção aqui de 10 para 100. Aqui o 10 é o seguinte, são 10 gramas de café para 100 ml de água, né? Aí você pode variar, e como eu falei, a gente recebe esse caderninho, porque o confrade lá no seu pode... vou fazer agora 12 para 100, vou fazer agora 8 para 100, e aí variando nisso. Aqui, como é o método, ele além da proporção, o café está aqui dentro, a gente fez antes de colocar o café, a gente passou a água no filtro para tirar gosto, que é o do filtro de papel, né, e também fazer a rinçagem do recipiente, né, para não ter o conflito, não, o impacto da temperatura, né, o choque da temperatura. E aí a gente primeiro passa um pouco de café, né? Quem não está vendo, eu estou botando um pouco de café aqui para umedecer, né? E o grão inchar aqui de água, né? Você espera um pouco. Aqui eu estou com a balança em cima, tá? Então essa balança está me dando qual é a quantidade de água que eu vou colocar. Então aqui foram 40 gramas, eu vou botar 400 ml, né? Vou só levantar um pouco aqui, que eu não estou vendo. E depois que você espera esse um pouco para ele umedecer, aí você vai botar de uma forma regular. Aí você tem duas formas, você pode circular ou você colocar no centro do funil, porque como ele filtra nas bordas,
a pressão que você bota no centro joga o café para as bordas e filtra nas bordas do filtro. Então eu vou colocar aqui até você chegar nos 400 ml. Né? Então vou colocando ao centro. O barulhinho, né? Quem tá... infelizmente, nossos colegas que estão nos vendo ou ouvindo não estão sentindo o cheiro que a gente está sentindo aqui, né? Então, mas essa é a lembrança da infância. Essa é a lembrança da minha infância. Você perguntou essa daqui, ó. Acordar com esse barulhinho de manhã. E aí você vai jogando, aí você pode também subir um pouco mais para... até você vai dosando o tempo de acordo com a velocidade com que você coloca a água, né? Vai descendo. Pronto. Chegamos nos 400. Então ele vai seguir a filtragem aqui. Aqui nos nossos copos, a gente já fez de uma filtragem anterior para a gente poder seguir aqui no nosso podcast. E agora nós estamos com o café. Bom, de novo, assim, a turma que foi rápido aqui, mas a gente no nosso site, em episódios anteriores, tem todas as receitas de vários métodos e tal. Mas, Yuri, vamos agora do alto da nossa expertise em café, na sua expertise, provar um pouco e ver o que a gente vê. Então, primeiro, o que você sente de aroma, né? Como eu disse, eu não sou um expert no assunto. Então, eu sou um consumidor mediano, um consumidor iniciante, mas é um café muito suave. O cheiro é um cheiro bastante suave. E aí você toma, colocando preenchendo a boca inteira e engole. Quais são as suas primeiras observações? O que você acha disso? Bom, primeiro que é um café, de novo, bastante suave. Suave, né? Então, quer dizer, ele não arranha nada, né? Com um adocicado, eu diria. Exato. Porque não pede, né? Obviamente que tomar café com açúcar é um crime. Mas ele não tem o amargor natural. Isso é uma coisa assim, eu falo sempre, ele é doce. Às vezes a gente brasileiro tem uma memória afetiva ou de doce muito forte, a gente tende a... Mas não é um doce... Mas ele não tem amargor, é o contrário. Ele é doce no sentido de não haver amargor. Ele tem acidez, não sei se a acidez você sente às vezes do lado da língua, uma acidez cítrica, né? Sim, mas também moderada, não é... Moderada, não é um negócio que grita, né? E que até ajuda nesse efeito residual que fica na língua, né? E é um pouco como você disse, né? É um café que dá vontade de tomar mais, né? Ele chama o próximo golinho. O que mais você pegou aqui, cara? Eu sou ruim de pegar coisas de frutas aqui, mas vamos olhar no nosso card aqui. Eu acho que, bom, ele é bem frutado, né? Assim, ele parece ser bem frutado. Até pela doçura dele, é uma doçura... E essa acidez dele é uma acidez mais cítrica, assim, né? Talvez laranja. Talvez. Eu tinha comentado no meu primeiro gole. No primeiro, a gente fez um gole, assim, um spoiler aqui, a gente bebeu um pouco antes, né? Então, e o Yuri, justiça seja feita, ele pegou laranja, eu não tinha pegado antes laranja, e realmente. Aqui fala um pouco de doce de laranja, eu pego mais a laranja mesmo, né, cara? Pêssego, eu confesso que eu não peguei muito, que está aqui no card, né? Mas eu acho que bacana aí, Yuri, aqui, que a gente fala muito sobre isso, não tem que ter assim, esse rigor. É óbvio que o nosso confrade, quem quiser estudar mais, é super bacana estudar mais, sempre é bom, quiser se aprofundar, a gente tem muito incentivo a isso, mas tem o prazer pelo prazer, né? E eu falo muito assim como numa arte, né, quando você vai a ver um quadro, vai a uma peça de teatro, ouve uma música, você tem o prazer pelo prazer, né? Você vê uma obra de arte, você acha lindo pelo prazer que ela dá, ouve a música pelo prazer que ela dá. Quando você se aprofunda, entende de onde vem aquela música, em que circunstância aquela pessoa compôs aquela música ou pintou aquele quadro, isso expande sua experiência daquela arte. Assim é no café. Né? Quando você bebe um café, tem toda a questão sensorial que a gente está falando aqui,
Mas quando você sabe de onde vem esse café, né? Como é que ele foi feito, com cuidado, isso expande sua experiência em café, né? E tem tudo a ver com o que a gente está falando de sustentabilidade aqui, né? No final, os nossos... a gente como consumidor, a gente quer ter uma experiência agradável, mas a gente quer também ter uma experiência que você entenda com profundidade de onde está vindo esse grão de café, por que mãos passaram isso, e uma segurança aí, que é um papel fundamental que a Rainforest faz, de que eu estou fazendo a coisa certa, ou pelo menos eu estou no caminho certo, né, de fazer, que foi o que a gente, antes da gente começar a degustar, a gente pegou, né, da importância de empresas como a Rainforest, das ONGs e certificações, né? Não, eu acho fundamental. Primeiro que a experiência do café como consumidores, né, como pessoas, quando a gente pode se aprofundar em alguma coisa que a gente gosta, a gente começa a apreciar ela mais. E você perguntou, né, da minha experiência, minha família, minha mãe, meu pai, de origem muito simples, a gente sempre tomou, na minha casa sempre foram os cafés das 3 marcas, né, sempre, que são cafés de qualidade né, baixa, vamos dizer assim, a qualidade mediana do Brasil. E só agora, e curioso isso, né, mas depois que eu entrei na Rainforest Alliance, que eu trouxe a cultura do café especial para eles. E mudei a cultura em casa. Na verdade, eles ficam muito tristes comigo, eles falam, agora eu tenho que comprar café caro, porque eu não consigo mais tomar o café normal, e isso é um critério. E a questão da sustentabilidade, né, você tirar a culpa, né, porque uma das estratégias ruins que eu acho do mundo que a gente está hoje é auferir culpa no consumidor, né? O consumidor se sente culpado de comprar, poxa, eu vou comprar esse negócio aqui, mas será que vão me pegar na rua, vão dizer que eu sou né, alguma coisa assim? E eu acho que a gente tem que ir nesse caminho de tirar a culpa. A certificação é uma forma fácil de você saber que você está fazendo a coisa certa e poder escolher. Mas acho que mais do que isso, né? Tem que ter o compromisso. As empresas, né, que produzem os produtos que a gente consome, precisam do sinal do mercado para poderem seguir nessa direção. Vocês foram pioneiros, né? A Orfeu foi pioneira em ouvir esse sinal, talvez pela origem que tem, pela forma como foi formada, e de já oferecer isso como um produto, mas as demais precisam ouvir esse sinal do consumidor. Quando o consumidor não falar, ok, esse aqui é o caminho que eu gostaria que vocês fossem, ninguém vai. Então é isso, vocês estão de parabéns de serem pioneiros nisso. Agora, eu tenho uma surpresa para você, que você não está sabendo, e ninguém aqui está sabendo na sala, na verdade, da minha surpresa. 2 semanas atrás, a Rainforest Alliance lançou, como eu disse, né, nosso maior lançamento do ano foi a norma de agricultura regenerativa. E é uma norma pioneira no mundo inteiro, e a gente está fazendo... A implementação desse processo foi um processo que levou mais de 3 anos. E a Orfeu foi uma das 12 organizações no mundo inteiro que se dispôs a ser pioneira em testar a norma, né? Vocês foram... do mundo, aqui no Brasil nós tivemos 3 organizações que implementaram de forma antecipada a norma de agricultura regenerativa, e a Orfeu foi uma delas. E hoje eu tenho o prazer de trazer para você o reconhecimento formal da Orfeu. Que maravilha, cara. Muito obrigado. Essa realmente foi totalmente... caramba, cara. Eu não estava esperando, né? Olha, que lindo, cara. Realmente fresquinho. Eu imprimi e trouxe para cá antes de chegar aqui. Cara, que maravilha, cara. Sabe que eu tô alguns dias lá com o meu time falando, cara, quando é que vai sair o selo, a certificação? Aí o pessoal, não, tá saindo, porque a primeira... Eu falei, não, tudo bem, vamos lá, mas minha ansiedade... isso aqui é mais do que especial, cara. Que lindo, cara. Deixa eu botar aqui pra turma, quem tá nos vendo... muito obrigado, cara. Obrigado, cara. Essa foi realmente uma surpresa. Uma surpresa. Espetacular, cara. Que lindo, cara. Cara, assim, difícil aqui transmitir em palavras, né, cara? Porque a gente... eu falo assim, a gente não trabalha para selos, assim, né? Mas reconhece a importância de selos e tem visto ao longo dessa nossa jornada a Rainforest como um aliado nosso em relação a melhorar nossas práticas, né? Uma crença fundamental nossa que você falou inicialmente, que
uma agricultura responsável, sustentável, é aquela que torna aquela operação mais resiliente, né, cara? E a Rainforest tem sido um parceiro fundamental nosso de nos ajudar a melhorar e entender que não existe um caminho final. É um processo que... E eu, entendendo mais de agricultura regenerativa através de vocês, acho que vocês foram muito felizes na forma com que montaram o modelo de agricultura regenerativa, porque ele realmente é isso, não é um fim em si, no sentido de que tem ele é um processo, e que cada ano a gente tem que mostrar às operações que dê um passo a mais. Um reconhecimento de que não existe uma operação perfeita, mas que você está a cada ano implementando. E eu fico feliz porque há algum tempo atrás a gente começou a falar sobre isso, né? E eu falei, pô, eu queria muito estar junto. E quando a gente passou por esse processo, aí minha ansiedade natural, né? Eu ficava, pô, e aí, cara? E aí o selo vai sair, cara? Pô, maravilha, cara. Muito obrigado, de novo aqui, muito obrigado, cara. Não, eu acho importante explicar para quem está nos vendo o que significa. Explica aí. A Orfeu é a primeira marca brasileira a poder usar o selo de agricultura regenerativa no mundo. Não, é uma das primeiras marcas do mundo. Na verdade, é uma das primeiras 3 marcas do mundo que pode usar o selo, mas é a primeira e a única, até o momento, brasileira que pode fazer isso. E que foi um passo além. E, de fato, aqui, de novo, o nosso papel aqui não é falar à toa, né? É um reconhecimento, de fato, do esforço da organização em promover métodos de agricultura. E, de novo, eu sei que você não pode receber toda a confraria ou todos aqueles que vamos ouvir lá, mas aqueles que um dia puderem visitar e conhecerem a fazenda e as operações da Orfeu, eu acho que vão ter uma experiência que dificilmente vão ter em outro lugar. Mas esse é só um reconhecimento do esforço da sua equipe, da Orfeu, em realmente fazer diferente. E para mim é um maior prazer. Esse certificado, eu juro para você que esse certificado foi impresso antes de eu vir para cá. Mas a gente conseguiu ele em tempo suficiente para que a gente pudesse te presentear com muito. Isso. É um presente maravilhoso. Eu quero aqui, de novo, assim, na sua frente, renovar nosso compromisso com uma organização. E eu acho assim, esse é uma jornada que a gente não faz sozinho, né, cara? E a gente quer que cada vez mais produtores estejam junto conosco, mais produtores estejam junto com a Rainforest Alliance. Para a gente e é um passo fundamental. E você falou de convidar para as fazendas, não só nossos confrades, mas o maior orgulho que a gente tem é de poder receber. A gente não tem uma estrutura de turismo agrícola, mas a gente tem muito orgulho de poder receber e ser, de alguma forma, exemplo para isso, cara. Estou até meio sem palavras aqui, mas... Não fique. E eu acho que é importante que você fique sem palavras, porque, no fundo, a nossa norma, o que a Orfeu fez foi nos ajudar a testar. No Brasil, nós fizemos a implementação em 3 organizações. Uma marca de café que já tinha sua produção verticalizada, a Orfeu, uma cooperativa de produtores bastante grande e uma fazenda individual. Nos 3 tipos, vamos dizer assim, de empreendimentos rurais que a gente atua enquanto certificação. E a Orfeu tem esse papel. Vocês, na verdade, viabilizaram o teste e a pilotagem de uma norma absolutamente nova no mundo inteiro, inovadora. E estão aí, foram os primeiros e podem se orgulhar muito disso, sim. E a gente tem muito orgulho de estar próximo de vocês, porque a gente conhece, somos independentes, mas de qualquer jeito a gente reconhece porque a gente está lá muito próximo, a gente sabe o esforço e o cuidado que vocês têm. Obrigado, então, meus parabéns. Eu espero que em breve a gente vai ver o Café Orfeu com o selo do Sapinho e da agricultura regenerativa para poder. Que beleza, muito obrigado, cara. Muito obrigado. E, bom, o café, à medida que ele vai esfriando, também vai ficando nuances diferentes, né? Muito obrigado, Yuri. A gente está aqui no final, né, desse momento super especial. Assim, a gente até passou um pouco mais do tempo aqui, mas eu não queria deixar eu não sei se você tem uma mensagem final, mas eu queria, além da sua mensagem final, eu falei no começo que você tem uma carreira muito bacana e eu sei que tem gente que nos ouve aqui, jovens e às vezes nem tão jovem assim, mas que
gostariam de estar ou em ONGs ou trabalhando com sustentabilidade. Você tem uma carreira, como você falou aqui, de grandes multinacionais e agora na ONG. O que você... Sei que é difícil dar conselho ou recomendação, mas o que você recomendaria para uma turma que quer trilhar uma carreira similar à sua, ou quer trabalhar com sustentabilidade, está de alguma forma ligado a isso? Né? Bom, não tem carreira fácil no mundo, não tem nenhuma que seja fácil no mundo. E eu acho que para mim, meu grande mote sempre foi um senso de propósito, um porquê. Honestamente, eu nunca persegui cargo, mudei por causa da empresa X. Eu tive bastante sorte, eu diria até, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, mas o meu trabalho sempre foi entender o que eu estava fazendo. Por que eu estava fazendo aquilo e fazer sentido para mim. Porque se você não sabe para que serve para você, qualquer coisa serve. Então você pode ser um day trader, ou você pode ser um cozinheiro, que é a mesma coisa, que não importa. Então se você tem no seu coração que é isso que você quer fazer, esse é o primeiro passo. E aí entender que na área de sustentabilidade, eu acho que esse é o grande que a gente aprendeu, na verdade. Eu tenho uma formação em sustentabilidade, eu sou gestor ambiental como formação básica, né? Mas praticamente qualquer profissão hoje trabalha na área de sustentabilidade em diversos aspectos, porque tem desde uma empresa de café que trabalha com agricultura regenerativa no campo, então agrônomos, enfim, todo mundo que trabalha ligado ao campo tem um aspecto enorme aqui para trabalho, e é um campo absolutamente fértil hoje, crescendo absurdamente. Tem engenheiro químico, tem os agroquímicos que se usam no campo, é um tema super importante, até entender as políticas dentro do ESG, que hoje se fala, que é a questão da sustentabilidade corporativa. Tem espaço em qualquer área, mas eu tenho colegas que trabalham na área comercial com sustentabilidade. Tem a área, enfim, logística, com sustentabilidade. Não tem nenhuma área que... às vezes a pessoa, ou um jovem está ali, não, eu quero trabalhar com sustentabilidade, tem que... Pelo contrário, pelo que você está falando, você pode trabalhar sustentabilidade com qualquer coisa que você... Qualquer coisa. Que seu coração toque, porque a melhor coisa, o conselho, se eu posso dar um conselho, se o conselho fosse bom, a gente cobrava, né? Mas se eu posso dar um conselho, não é aquele negócio de siga seu coração, porque isso é papo de coach michuruca, né? Mas é assim, você fazer alguma coisa que você gosta de verdade, você não vai ser um profissional medíocre. Você vai ser um bom profissional. Para você ser um bom profissional, você tem que fazer o que você gosta. Porque senão você vai odiar o seu trabalho, você nunca vai ser bom nisso, né? É uma coisa meio óbvia, mas o óbvio às vezes precisa ser falado. Então, primeiro é fazer uma coisa que você gosta. E depois entender se aquilo que você faz está alinhado com o que você quer deixar para o mundo. Cada um tem o seu impulso, né? O meu é de fato devolver para a comunidade, ajudar os produtores, agora nessa função, mas a minha função sempre foi essa, de querer devolver para o mundo um pouco do que eu faço. Por isso que eu estou onde eu estou. E não tem caminho errado. Mas tem muita oportunidade, esse é o ponto. Não tem lugar que não dá. A minha equipe mesmo, que você falou, um pouquinho do Brasil. Na minha equipe, todo mundo trabalha com sustentabilidade, mas a gente tem desde a área de comunicação até a área de administração. E todo mundo tem um pezinho na sustentabilidade. Se não tiver, fica difícil se manter. Né? Pô, Yuri, foi um podcast especial. Eu queria aqui aproveitar, te agradecer novamente por você estar aqui e principalmente agradecer a você pela parceria, a Rainforest que você representa por ser um parceiro e pelo trabalho que você faz para o segmento, né? Para a agricultura e para a indústria como um todo. Né? Então, a gente é muito feliz de alguma forma contribuir com isso e poder fazer parte dessa jornada que vocês têm feito. Eu tenho visto aí mais recentemente com sua chegada e com o trabalho da Rainforest no mundo todo. Né? Muito obrigado. E obrigado por ter vindo aqui, cara. Esse é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer de falar com o consumidor, com gente que vai experimentar esse café que realmente é especial, maravilhoso. É bom que eles que estão aqui nos ouvindo saibam que o café que ele está tomando não é só um café que é gostoso, é um café que tem um monte de outras coisas que o viabilismo ele está no pacotinho chegar para eles, né? Tem uma preocupação que vai muito além de produzir o grão e tá lá. E é por isso que a gente está aqui. A gente realmente valoriza, sabe o que vocês fazem. E a gente está junto aqui. A gente quer que o café brasileiro ganhe o mundo, a sustentabilidade esteja lá e que a gente possa, daqui a 20 anos, nossos filhos possam
tomar um bom café. Muito bom. Assim. É isso aí. Prazer. Muito obrigado. E, pessoal, esse episódio foi especial muito para mim e para a nossa organização. Eu quero agradecer a vocês por estarem, nossos confrades, estarem nos acompanhando. E quem não é confrade ainda, que está ouvindo e quiser ser parte do grupo, a gente vai deixar aqui, é só ir lá em cafeorfeu.com.br, confraria, e nos dá esse orgulho e honra de vocês fazerem parte desse grupo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.